E aí, já parou para pensar em como uma ideia, qualquer ideia, vira uma lei de verdade no Brasil? Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada, seguindo passo a passo de uma proposta lá dentro da Câmara dos Deputados. Para guiar a gente, vamos usar o regimento interno da Câmara. Vamos nessa? Essa é a grande pergunta, né? Parece um processo super complicado, às vezes até meio misterioso, mas o objetivo aqui é justamente esse: mapear cada etapa para transformar essa complexidade toda em algo que a gente consiga entender de forma bem clara. Para começar, a gente precisa conhecer a estrela da nossa história, a proposição. Esse é o nome técnico ou oficial para qualquer projeto de lei, PEC, qualquer matéria que chega para ser discutida. É a jornada dela que a gente vai acompanhar de perto. E tudo começa aqui, no exato momento em que a proposição é protocolada, apresentada formalmente. É o primeiro passo oficial dela dentro de todo o sistema. E olha, mal nasceu e a proposição já encara o primeiro desafio. A mesa diretora da Câmara funciona como uma espécie de filtro inicial, um porteiro, sabe? O pessoal lá confere se a proposta seguiu todas as regras formais e, o mais importante, se ela não é evidentemente inconstitucional, como diz o artigo 137. Se ela não passar aqui, a jornada pode acabar antes mesmo de começar. Ok, passou pela porta de entrada. Agora, a proposição entra numa fase que é, assim, decisiva: a análise nas comissões. Pensa nisso como se fossem vários testes bem rigorosos, onde a ideia vai ser avaliada por grupos de deputados especialistas em cada assunto. O caminho normal, que está lá no artigo 139, é mais ou menos assim. Primeiro, a proposta vai para as comissões que têm a ver com o tema dela, para analisar o mérito, ou seja, para ver se a ideia é boa. Se mexer com dinheiro público, ela passa pela Comissão de Finanças. E por último, mas não menos importante, ela encara a famosa CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que dá a palavra final sobre a legalidade. É super importante a gente entender essa diferença. A análise de mérito se pergunta: essa ideia é boa? Ela resolve algum problema? É necessária para a sociedade? Já a análise de constitucionalidade é totalmente técnica, é um checklist legal. Essa ideia, por melhor que pareça, respeita as regras da Constituição? Uma proposta pode ser genial no mérito, mas ser barrada na hora por ser inconstitucional. E aqui a gente vê o poder das comissões. Se um projeto de lei for reprovado no mérito por todas as comissões por onde ele passar, ele já é considerado rejeitado e vai para a gaveta. Fim de jogo. O artigo 133 deixa isso bem claro. Ou seja, a aprovação dos especialistas é fundamental para a proposta seguir em frente. Se a nossa proposição sobreviveu essa maratona nas comissões, ela finalmente chega ao grande palco, o clímax da sua jornada na Câmara, o plenário. No plenário, a coisa muda de figura. A decisão sai das mãos de pequenos grupos de especialistas e vai para o conjunto de todos os deputados eleitos. É ali que o debate fica mais amplo, mais político e o destino da proposta é finalmente decidido pelo voto de todo mundo. O processo no plenário tem, basicamente, dois tempos. Primeiro vem a discussão, que é o que o artigo 165 prevê, a hora dos discursos dos argumentos a favor e contra. Depois que todo mundo fala e o debate acaba, vem a votação, o momento do sim ou não definitivo, como manda o artigo 180. Bom, o jeito mais comum de votar é o que eles chamam de simbólico. É bem rápido e prático. O presidente da sessão só pergunta quem é a favor para ficar como está e quem é contra se levanta. Pela maioria visível, ele já proclama o resultado. É o padrão para a maioria das decisões do dia a dia. Agora, para assuntos mais importantes, mais polêmicos, ou quando fica alguma dúvida no resultado simbólico, aí o jogo é outro. É a votação nominal. Aqui não tem para onde correr. O nome de cada deputado e o seu voto, sim, não ou abstenção, aparecem no painel eletrônico para todo mundo ver. Certo, mas vamos pensar numa situação. E se a maior parte de um projeto é ótima? Todo mundo concorda, mas tem um artigo ali no meio que é super controverso. Seria preciso jogar o projeto inteiro fora só por causa de um trechinho? Pois é, não precisa. Para resolver isso, existe uma ferramenta estratégica chamada destaque. O artigo 161 permite que um partido peça para destacar um trecho específico para ser votado separado do resto. É uma tática muito útil para aprovar a parte que todo mundo concorda e deixar a briga só para o ponto que gera mais discórdia. Até agora, a gente descreveu o caminho padrão, o ritmo normal das coisas. Mas nem toda proposição segue esse fluxo. Algumas precisam pegar um atalho. O regimento, lá no artigo 151, define basicamente 3 velocidades de tramitação. A ordinária é o ritmo normal, o passo a passo que a gente viu.
A com prioridade já anda um pouco mais rápido, passa na frente de outras, e a de urgência, bom, a de urgência fura toda a fila. Mas o que quer dizer urgência na prática? O artigo 152 explica. É quando se dispensa um monte de formalidades e prazos para que o assunto seja analisado imediatamente. É um mecanismo muito poderoso, mas que é reservado para coisas que realmente não podem esperar, como em situações de calamidade pública ou assuntos de segurança nacional. Depois de passar por toda essa maratona, ou de pegar o atalho da urgência, a nossa proposição finalmente chega ao seu destino na Câmara. E aqui, basicamente, existem alguns resultados possíveis. O final feliz, claro, é a aprovação. Se isso acontece, a proposta venceu a etapa da Câmara. Mas calma, ela ainda não vira lei. Geralmente, ela segue viagem para outra casa, o Senado, e só depois vai para a sanção do presidente da República. O segundo destino, o lado B da história, é a rejeição. Se a proposta for derrotada numa votação importante no plenário, ou mesmo antes, lá nas comissões, o caminho dela termina ali. Ponto final. Ela é simplesmente arquivada. E existe um terceiro resultado que, na verdade, é muito comum: a proposição ser modificada. No meio de tanto debate, ela pode receber emendas, que são sugestões de alteração no texto. No fim das contas, a versão que é aprovada pode ser bem diferente da ideia que chegou lá no começo. É a democracia funcionando, né? Construindo o texto a várias mãos. Ufa! Como a gente viu, o caminho é longo, cheio de filtros, debates e votações. É um processo desenhado para ser assim mesmo, cuidadoso, para garantir que só as ideias mais bem discutidas e com mais apoio consigam virar lei. E aí fica a reflexão final. Diante de uma jornada tão exigente, que tipo de ideia realmente vale a pena percorrer esse caminho todo até o fim?